E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Otmar Schneider, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o HFOF11 e a 10ª emissão de cotas do fundo. Cabe salientar aqui que não é uma recomendação de compra ou venda, né? Apenas uma apresentação com o uso de dados, né? Informações públicas que foi obtido ali junto aos documentos do fundo imobiliário. E vamos lá para o vídeo de hoje. Então, o HFOF ele tem um valor de cota patrimonial em R$ 96,42. Cota de mercado na data de hoje, que a gente está fazendo o vídeo, está em R$ 100,70. Ele tem um valor de mercado de 2,17 bilhões, né? Então passou dos 2 bilhões de valor de mercado, com um pouco mais aí de 65 mil cotistas. Esse fundo ele iniciou as atividades dele em fevereiro de 2018, então já tem mais de 3 anos de operação. A administradora e a gestora é a Edge Investments. A taxa de administração dele é de 0,6 ao ano, né, sobre o valor de mercado do fundo. A taxa de performance é 20% sobre o QCD, o benchmark dele é o IFIX. Código de negociação HFOF11. Então, de início, né, lá no relatório gerencial, ele faz um raio-x da indústria de fundos imobiliários. Então, ele fala aqui sobre o volume captado em 2021. Então, isso aqui é do mercado como um todo. O CRI ele aparece praticamente com a metade, né, de todas as captações que foi feito no ano de 2021, 47%, seguido ali do setor de logístico e de outros setores. Setores corporativos, de shopping e de FOF em torno ali de 18%. E o volume que a gente tem em pipeline ainda, tanto em emissões 400 quanto em 476 para 2021, a gente tem aqui aproximadamente a metade ali, né, 48%, de CRI e de logístico também, né? São dois setores que estão bem resilientes com relação a essa pandemia, né? Então as pessoas elas têm buscado bastante essa recorrência de renda e o certificado de recebíveis imobiliários e o logístico eles acabaram entregando essa renda nesse momento aí de pandemia. Então, outros setores ficaram um pouco para trás com relação a essas emissões. Então, a gente tem o corporativo com 14%, o fundo de fundos em torno de 11% para fazer novas emissões e outros fundos em torno de 26%. Então aqui a gente vai fazer um raio-x rápido da indústria de fundos imobiliários, também baseado nos documentos do fundo. Então a gente está com 1,25 milhão de investidores hoje, a gente teve 60% de crescimento do número de investidores no último ano. E cabe salientar que esse último ano foi um ano de pandemia, então foi um ano bem complexo e a gente conseguiu ter um aumento bem substancial na base de investidores de fundos imobiliários. 74% desse mercado é de pessoas físicas, então o fundo imobiliário, né, o ativo em si, né, a quantidade de pessoas físicas ela é bem relevante frente ao número de outros investidores, mas a gente tem aí logo atrás, né, crescendo os institucionais, né, que são os fundos de fundos, entidade de previdência privada, né, e fundos multimercado que têm entrado também no setor de fundos imobiliários. O que tem atraído esse número maior de investidores, né? Além da taxa de juros que está mais baixa, o pessoal tem saído da renda fixa e buscado a renda variável, e a volatilidade dos fundos imobiliários, né, do IFIX de uma forma geral, ela é de 3 a 4 vezes menor do que do Ibovespa. Então, essa volatilidade, a pessoa que não está acostumada, ela se sente bem mais confortável com uma volatilidade mais baixa, e os fundos imobiliários eles têm, né, entregado essa volatilidade menor, que tem atraído muitos novos investidores, além da renda, né, da renda mensal, que ela é recorrente. Outra coisa que é bem interessante da gente observar é a questão de transparência do mercado, né? Então, quando a gente tem os FOFs, que são os nossos fundos, né, que compram outros fundos imobiliários, eles dão um relatório gerencial falando qual que é a estratégia, quais são os fundos que compõem a carteira, né, o que o gestor está fazendo ali para gerar o alfa, né, para gerar o retorno a mais para entregar para o seu cotista. E os fundos de ações, né, eles divulgam as informações, mas não tão bem especificadas quanto os fundos de fundos. Então a gente está um pouco à frente aí também desse outro mercado em termos de transparência. Aqui essas duas figuras elas falam um pouquinho da indústria de fundos imobiliários. Então essa primeira figura aí à esquerda, ela fala sobre a relação risco-retorno que existe em diversos investimentos, né? Então a gente pegou aqui o IMOB, que é o índice imobiliário da Bolsa de Valores, né, de empresas do ramo imobiliário. Tem o IBOV, que é um índice representativo das ações
da Bolsa de Valores. Temos aí o dólar, o IFIX e o CDI. Então esse gráfico nos mostra que quanto mais à direita, né, a gente olha, menor é o risco, né? Os ativos que estão à esquerda têm um risco maior por conta da volatilidade maior. E a gente observa também, né, de baixo para cima, a gente tem quanto mais acima o ativo está, maior o retorno, e quanto mais abaixo, menor o retorno. Então o melhor quadrante, né, para bons investimentos estarem é o quadrante superior direito. E a gente vê ali que o dólar, o IFIX e o CDI, eles estão, né, dentro desse setor, né, e esse IBOV e o IMOB estão ali no setor de alta volatilidade e também de retorno mais baixo. Esse gráfico aqui, ele é dos últimos 10 anos, tá? Então é de janeiro de 2011 até março de 2021. Então nesses últimos 10 anos ali, o dólar, o IFIX e o CDI, eles performaram melhor do que o IBOV e o IMOB. A gente pode ver nesse outro gráfico aqui, ele fala da volatilidade. E para investidor, né, para mercado financeiro, a volatilidade é risco, porque ele é o desvio daquilo que você pode, que você tem você pode receber, né, daquilo que você tem a pretensão de receber no ativo. Então o IFIX ele teve uma volatilidade em 2011, por exemplo, de 6,85% e o IBOV de 24%. Então entre 3 e 4 vezes de volatilidade maior para o IBOV. Então, tem diversos anos aí que você pode ir acompanhando. E essa volatilidade do IFIX ela é sempre menor, né? Normalmente bem menor do que a do IBOV, que dá, né, que tem um risco menor e também dá uma segurança maior para o investidor que está começando a investir nesse mercado. E a gente vai falar aqui agora um pouco da estratégia da HFOF. Então as principais linhas de estratégia, segundo a gestão, é corporativo, né? Então eles vão investir em imóveis AAA, em regiões bem localizadas. E quando a gente fala dessa estratégia aqui, a estratégia que eles têm utilizado e que eles vão utilizar também com a captação, né? Então isso ficou claro nos relatórios, que o pipeline deles também é meio voltado para essa parte que eles consideram que será melhores investimentos, né? Então corporativo, né, que são as lajes corporativas, né, são os imóveis de escritórios, os AAA em região bem localizada, eles apanharam bastante, né, durante esse tempo de pandemia, com a questão de home office, ficaram fechados durante muito tempo. E então assim a renda reduziu bastante, as pessoas estão um pouco que desacreditando nesse setor corporativo, como se o novo normal não incluísse muito os escritórios, né? E a gestão ela acha que não, que o corporativo ele tende a performar muito bem nesses próximos anos. Então é uma estratégia que eles estão utilizando a fazer a aquisição dos imóveis corporativos, né, de boa qualidade, em regiões muito bem localizadas ali, né, no centro mesmo de São Paulo principalmente. Então logística industrial também de alto padrão, próximos aos grandes centros urbanos, é uma segunda estratégia ali do HFOF. E esses galpões logísticos industriais é muito interessante que eles sejam próximos aos grandes centros, né? Porque as empresas, os maiores gastos dessas empresas de logística é justamente com o combustível, com o pedágio, né? Com o tempo que você tem que fazer o deslocamento para entregar mercadoria, e as pessoas hoje estão competindo muito para entregar no menor tempo possível. Então é uma estrutura muito bem localizada, né, de alto padrão, perto dos grandes centros. Ela é uma estrutura muito requerida, né, por todas as empresas. Títulos e valores imobiliários, que são os fundos de papel. Nesse momento, né, que grandes emissões, a gente tem também uma grande volatilidade, e aí os fundos de fundo normalmente têm aproveitado nesses momentos de grande volatilidade para gerar o alfa, fazendo um giro nessa questão de fundos de papel. Shopping center também sofreu bastante por conta da pandemia. Então essa pandemia ela meio que deixou os shoppings aí sem renda durante um bom tempo. A gente esperava que o retorno fosse ser no máximo em um ano, mas a gente viu que já tem um ano de pandemia e os shoppings ainda não estão funcionando do jeito que deveria. Então as pessoas elas têm também evitado investir nesse setor por enquanto. Então é um setor que está com um desconto muito grande frente ao valor dele, né, o valor de reposição do ativo. E por último o desenvolvimento, né? O desenvolvimento ele está bem forte, está vindo bem forte também por conta da taxa de juros, né? Então o empréstimo está barato e o setor, né, quando você tem uma captação de empréstimo mais barato, ele começa
a fazer rápido desenvolvimento, né? Então você tem um crescimento desse setor aí dentro da indústria de fundos imobiliários. Então a gente pode ver graficamente aqui, né, o que a gente viu ali nas estratégias do fundo. Então o corporativo hoje representa 31% da carteira do HFOF, nas lajes corporativas, a parte industrial 23%, já são 54% aí os dois, e o papel mais 18%, são 72%, né? Com shopping centers mais 13% vai para 85%, e a gente tem aí a maioria da carteira, o restante são agências, residencial, varejo, né? Então eles têm uma estratégia também de agência ali no BBPO, que eles acham que está bem subvalorizado o ativo, mas essa então é a estratégia do HFOF no momento. O retorno do HFOF, né, e esse retorno aqui ele é desde o início do fundo. Então, dentro da primeira emissão, a gente teve ali 31,1% de retorno, né, durante esses 3 anos, que dá uma média aí de 9,2% ao ano. Com relação ao valor de mercado de todas as emissões, o retorno foi de 39,6%, né, dá uma média de 11,5% ao ano. O HFOF contábil, né, de valor contábil, 9,8% ao ano. A gente pega ali mais ou menos em torno ali de uns 10% de retorno ao ano, que está maior, né, do que o IFIX, que deu 24% de retorno nesses 3 anos, 7,2% ao ano, e o CDI, que deu 15,3% de retorno nesses 3 anos, uma média de 4,7% ao ano. A gente vê aqui também, nesse outro gráfico, a composição da renda do fundo. Então a gente vê nessa cor azul aí do meio, né, que são os rendimentos dos fundos imobiliários, né, a parte recorrente que o HFOF recebe dos fundos que ele investe, e em verde a parte de ganho de capital. Então a gente vê que o gestor ele tem trabalhado bastante com relação a gerar a carteira e gerar o alfa para o cotista dele. A gente vê essa parte de baixo, né, da linha ali, que são as despesas e os impostos. Então a gente tem a composição também de abril de 2020 até março de 2021. Em azul a gente tem o rendimento, né, que foi distribuído, e em roxo a gente tem o resultado do fundo. Vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente, quando a gente der uma olhadinha na DRE. Então a DRE, a gente poderia comparar ela aqui ano contra ano, só que 2021 ainda não tem um ano fechado, né? Então a gente tem a DRE aqui de março, né, que fala sobre os rendimentos, a receita, as despesas. E a gente pode também olhar a última coluna da direita, que ela fala dos dados desde o início do fundo. Então vamos olhar para essa última coluna. A gente tem que o retorno total do fundo foi de 280 milhões, né, de receita, 177 foi de renda, o ganho de capital foi 117 milhões. Esses 117 milhões em relação aos 280 gira em torno de 40%, 41%. Então, o ganho de capital do fundo, que o fundo obteve durante esse tempo, foi 41% da receita do fundo. Então, o gestor ele gerou bastante a carteira, gerando alfa para o cotista. A gente tem também, né, total de receitas e o total de despesas, né? A despesa foi de 32 milhões e a receita total de 285, né, contando aí com a receita de caixa de renda fixa. Então, a despesa do fundo, a gente consegue olhar aqui que é em torno de 11% de despesa com relação à receita. E aí, a gente tem que o resultado médio por cota foi de 80 centavos e o rendimento que foi distribuído de 73, ou seja, bem em linha mesmo, né? Em torno de 10, 11% desse rendimento que foi distribuído, o restante ficou na despesa. E aí a nossa 10ª emissão de cotas do fundo. Então aqui estão todos os dados. A database dela é 22 de abril. Então todo mundo que tiver a cota até o dia 22 de abril, ele vai ter direito na subscrição, né, um percentual de direitos. A quantidade de cotas a ser emitida, 2.053.000. A porcentagem de direitos vai dar 9,52%. O preço de emissão foi de R$ 96,42, que foi exatamente o mesmo do valor patrimonial. A gente teve um acréscimo de 2,17 de taxas, né, para fazer a emissão, totalizou um valor de R$ 98,59. O preço de mercado está em R$ 100,38, então existe uma diferença entre a emissão e o preço de mercado de 1,8%, que o cotista acaba comprando essa cota um pouco mais barato mesmo, comprando a valor de patrimônio, né?
Então é isso que a gente tinha para falar para vocês, né, sobre o HFOF, né, o relatório gerencial que ele publicou aí, né, no último mês, e também analisando, né, a oferta, a emissão de oferta do fundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o joinha, se inscreva no canal e fique tranquilo.